em frente aqui para todo mundo nos assistindo, voltando talvez a o que possivelmente, na medida que os valores indecentes, obscenos, escandalosos vão surgindo, vai ganhando contornos do que pode vir a ser o maior escândalo de corrupção dos últimos tempos e da farra que realmente reinou pelo INSS nos últimos anos. Cada dia um novo capítulo absurdo, pessoal. Dessa vez, a Polícia Federal segue realizando buscas e desarticulando os grupos envolvidos em todas as fraudes e dos desvios indevidos realizados dentro ali do INSS e todos os seus segurados, né? Hoje foi a vez do Distrito Federal, onde uma quadrilha conseguia concessão indevida de aposentadorias, criando vínculos empregatícios e também a partir de documentos falsos. Foram identificados nada mais nada menos que 232 benefícios irregulares, com prejuízo estimado em R$ 56.600.000 e risco de danos futuros superiores a R$ 200 milhões. Então é importante a gente seguir revelando, porque de hora em hora a coisa só piora, você vai puxando aquele fio do novelo e vai revelando assim uma podridão absurda que reinava por ali e claro que vai ter um impacto político monumental, já está tendo, né? Mano Ferreira. Pois é, Marinho, está tendo um impacto político. Esse escândalo entra no PT como uma espécie de cutucando a ferida, ou seja, a ferida já existia, a corrupção marcou o primeiro ciclo de poder dos governos do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula e temos agora um mega escândalo bilionário que mais uma vez eclode em pleno governo do PT. E algumas coisas chamam a atenção. Ontem houve uma reunião envolvendo o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, e a cúpula da articulação política do governo. E ao sair da reunião, o ministro declarou que não trataram a respeito da estratégia a ser utilizada para o ressarcimento dos aposentados que foram roubados. É algo que me causa espécie. Como que, num contexto como esse, a prioridade máxima não é recuperar esses recursos, fazendo com que essas organizações que roubaram os aposentados devolvam o dinheiro, e como não é a prioridade fazer com que todo aposentado pensionista que foi roubado tenha clareza de como será ressarcido naqueles valores que lhe foram retirados. É uma completa falsa de senso de prioridade. E por quê? Afinal de contas, do que o governo está tratando? Sim. A verdade é que o governo está fazendo todos os seus esforços para tentar barrar a CPI mista de acontecer no Congresso Nacional. E é claro que a oposição, farejando o sangue, claro que seguiria denunciando, fiscalizando e realmente cutucando a ferida, ou talvez uma fratura exposta, cada vez mais exposta aí no governo federal, com todas as demissões e correções que a realidade se impôs e eles estão tendo que fazer. Eu me refiro, claro, a um vídeo do deputado federal mineiro Nicolas Ferreira, do PL, que atacou novamente, focado dessa vez, claro, no escândalo do INSS. E repetindo aquele vídeo, a estética do vídeo que viralizou em relação à crise do Pix, que também eclodiu ali no colo do governo federal, ele usa até a inteligência artificial ali ao final do vídeo, onde ele acaba aparecendo numa versão idosa dele mesmo, pressionando por uma CPI do INSS, convocando toda a sua militância e apoiadores a realmente engrossarem esse coro e reforçarem essa pressão num vídeo que está viralizando, já tem impressionantes 57 milhões de visualizações em menos de 15 horas, e ele, claro, segue convocando para comentarem, replicarem as publicações e chegarem até os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo a instalação de uma comissão mista. E só atualizando, Marinho, nesse momento já passa de 61 milhões. Então, a cada minuto, enfim, o alcance do vídeo aumenta porque pega mais uma vez na veia. Mais uma vez, o grau de impacto e visualização e compartilhamento do vídeo é porque o problema é real e existe. É isso aí. Aninha Beatriz, quero te ouvir também, porque, claro, a gente lembra claramente que aquele vídeo com o impacto colossal que teve fez com que a portaria que deixou completamente ambígua ou dúbia a situação se o governo ia taxar o Pix ou não, o estrago já estava feito. Na política, na vida e dos negócios, meus amigos, se você está se explicando, você está perdendo, e o governo perdeu feio daquela vez. Não, Marinho, com certeza. E eu acho que as redes sociais, elas acabam sendo um excelente instrumento de pressão
do governo, né? Eu só me incomodo um pouco com o fato de que o vídeo, ele também tem um fundo de autopromoção. E tudo bem, as redes sociais dele e tudo mais, mas a gente não vê, como eu gostaria, a preocupação com as pessoas que foram lesadas. Então, veja, vamos instaurar uma CPI, mas o Mano colocou aqui, ninguém se preocupou em um plano de ação para devolver este dinheiro a quem foi lesado. Ninguém se preocupou em entender onde estão esses recursos para eles poderem ser devolvidos a quem foram indevidamente subtraídos. Então, veja, tem toda uma questão que é muito eleitoreira. Eu não estou julgando, não estou dizendo que é errado. Eu só gostaria, pelo bem da sociedade, que a preocupação primordial fosse outra. Que isto fosse utilizado para pressionar o governo para devolver o dinheiro. E não necessariamente vamos achar os responsáveis. Os responsáveis, alguma hora a gente acha. O importante agora é devolver o dinheiro de quem teve o dinheiro tirado de forma indevida. Esse talvez seja realmente o grande dilema, como fazer isso, né? Tira do Tesouro Nacional, emite um crédito extraordinário que vai bater ali na veia da dívida pública já crescente e quase insolúvel. São muitas questões, mas também esse problema não é nosso, mas realmente a nossa responsabilidade aqui será cobrar, fiscalizar e seguir denunciando essa pouca vergonha que a gente segue vendo só piorar dia após dia. Inclusive, a gente está de volta para todo mundo que está nos ouvindo e prestando seus ouvidos atentos aqui na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show segue a todo vapor, ainda trazendo, acreditem se quiser, dia após dia, a coisa vai se agravando e realmente a dimensão desse escândalo que surrupiou ali, subtraiu das pessoas mais vulneráveis, de quem menos merece ser enganado nessa República Federativa do Brasil, os nossos aposentados e pensionistas, os nossos velhinhos, realmente aí na alça de mira desses psicopatas, e é muito maior, a teia é muito maior do que a gente imaginava, dia após dia a gente vai tendo dimensão disso. Inclusive a gente tem um trecho do vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira que viralizou e segue aí realmente pressionando o governo federal. Vamos conferir. Sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Tendo a concordar com a Aninha que, claro, o uso dos artifícios, dos recursos, das maravilhas da inteligência artificial, claro que fizeram parte da adesão que está tendo o vídeo. E é legítimo, jogo jogado e, enfim, como a gente sabe, a política é esporte de contato e você usa as armas que você tem a seu dispor, então não tem nenhum ginasiano, nenhuma ilusão quanto a isso. Mas eu quero só propor o seguinte, minha cara Jess Peixoto, que talvez seja a maior especialista aí nesse jogo de xadrez, aí nesse Game of Thrones de Brasília, até porque cabeças tinham que rolar, claro que figurativamente falando, eu me refiro principalmente à cabeça do ex-ministro Carlos Lupe, e isso acabou ensejando um baita de um racha dentro do PDT, na base aliada do governo, quem é que vai se manter fiel ao governo federal, quem não vai, e eis que está posta mais essa encalacrada, como diria o grande amigo de Carlos Lupe, Ciro Gomes. Como é que você vê isso se desenrolando? Porque a gente lembra que foi ali na CPI dos Correios, né, que acabou surgindo um deputado chamado Roberto Jefferson, ali do pequeno PTB, da base aliada, que acabou botando a boca no trombone e o resto da história aconteceu um mensalão. Será que pode haver esse tipo de revolta interna também? Não. Acho muito difícil. O PDT, no final das contas, é consciente também de qual lado dentro dessa cadeia de comando eles estão nesse momento. Então, no final do dia, querendo ou não, um racha tão dramático, tão drástico assim, ele não vai acontecer de fato. Eu acho que a grande questão no final do dia acaba sendo como, de fato, o PDT ele vai reagir em relação a projetos do governo e sobre ficar ou não na base, até quem sabe a possibilidade do sempre presente Ciro Gomes virar um candidato aí novamente. Mas eu queria endereçar um ponto. Mas aqui. O Lupe está se sentindo abandonado. Essa é a informação que a gente recebe aí nos bastidores. Está se sentindo abandonado e mais, o PDT pegou uma mágoa, até porque, historicamente, o PT tende a defender em situações como essa. Sim. Então, não à toa, se você olha no palanque deles, estão nomes que em vários momentos foram acusados de alguma coisa que o presidente Lula conseguiu ali manter e foi, por assim dizer, leal a estes nomes. Eles se sentem escanteados nesse sentido. Mas um ponto que eu quero trazer aqui em relação à situação do INSS é que o deputado Nicolas Ferreira,
ele dá aula de comunicação política. Por que ele dá aula de comunicação política? Aí eu tenho uma discordância em relação à forma que a gente está tratando aqui, se fez ou não. Se fez, já tem ações para correção, para devolução do dinheiro. O que não tem é de devolução para os aposentados. Mas a devolução das entidades ao governo federal. Mas isso depende de investigação, isso depende da justiça, isso não depende da Câmara dos Deputados. Embora possa haver pressão. Como que essa pressão é feita? CPI, CPMI. Essa é a forma de se fazer pressão. Então, no final das contas, quando a gente olha para esse vídeo, a gente tem que entender que é uma dor da população, é extremamente absurdo. E é por isso que os vídeos engajam tanto. É por isso que esses vídeos tocam a vida das pessoas. André, e esse vídeo ele também está tendo uma ajuda para viralizar. Uma ajuda de quem não dá aula de comunicação política, que é a esquerda brasileira, que pegou o corte ali do Nicolas envelhecendo e falou, vamos zoar. A reação é que eles estão divulgando o vídeo. Tem mais gente querendo ir ver o vídeo para ver esse efeito acontecendo. Que eu tive de amigo canhoteiro que, enfim, quase tendo um princípio de AVC, mas não resistindo ao impacto e tendo que ver aquele vídeo do Pix, não está escrito. Então, claro que isso vai ter uma vazão cada vez maior, nem que seja para a pessoa ir lá criticar. Mas, naturalmente, o impacto tende a crescer cada vez mais. Vamos ver se realmente vai gerar a pressão suficiente para realmente instaurar essa CPI que a gente estava falando aqui outro dia, justiça seja feita. Eu venho dizendo, os verdadeiros rabos presos dessa república, na verdade, os verdadeiros freios e contrapesos dessa república são os rabos presos de uns com os outros. Ou seja, de todas as tribos, direita, esquerda, centro, em algum grau, poderia ser afetado numa CPI dessas. Talvez por isso acabe dando em pizza mesmo. E tem um ponto importante. A gente está falando aí de uma articulação direta do presidente Lula com os presidentes das duas casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Inclusive, o senador Davi Alcolumbre vai integrar a comitiva presidencial que irá até a Rússia, ao lado de ditadores de todas as partes do mundo, celebrar ao lado de Vladimir Putin na cerimônia a respeito da solenidade que faz referência ao fim da Segunda Guerra Mundial. E essa viagem, primeiro, ela é completamente imoral no mérito, porque na prática vai alinhar a nossa política externa ao que há de pior nas ditaduras e no desrespeito ao direito internacional no momento. Mas, falando dessa pauta, tem o propósito de ampliar a articulação e estreitar o relacionamento entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre, porque terão várias horas de viagem no avião presidencial para conversar e articular as demandas. E todo mundo em Brasília sabe que o senador Davi Alcolumbre deseja uma maior influência no Ministério de Minas e Energia. Ele não gosta do atual ministro, deseja a sua cabeça, além das indicações a agências reguladoras, que a gente sabe são muito importantes do ponto de vista de política pública para ter capacidade regulatória para dar eficiência a serviços fundamentais como energia elétrica. A gente já falou aqui várias vezes em todos os apagões que existem relacionados à Enel, do papel crucial que a agência reguladora deveria desempenhar e acaba não desempenhando, entre outras razões, porque sequer está completa nas suas indicações. E não está completa porque é utilizada como moeda de barganha em situações como essa. Ou seja, o que é que a gente, resumindo a situação, o que é que a gente está diante? Da possibilidade de uma negociata política envolvendo o Ministério de Minas e Energia, envolvendo indicações para agências reguladoras, acabarem barrando o avanço de uma CPMI que é essencial para esclarecer e continuar puxando o fio a respeito dessa roubalheira que vitimou os aposentados e pensionistas do Brasil e que muito provavelmente beneficiou grupos políticos com impacto, inclusive, em eleições. Meus amigos, é claro que essa viagem que o Mano se referiu, onde o presidente Lula, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senador pelo Amapá, e lembrando que o Lula venceu bem no Amapá de Davi Alcolumbre e na Paraíba de Hugo Mota no segundo turno da eleição de 2022. Claro que, então, são redutos eleitorais onde talvez um alinhamento com o petismo seja conveniente para essas duas figuras tão relevantes da política nacional. A gente tem muitos outros temas quentes, urgentes, para a gente seguir repercutindo aqui. Não sei antes eu trazer a Jess Peixoto com
um complemento importante. Então, eu recebi aqui de uma pessoa que está nos assistindo uma mensagem falando que o senador Davi Alcolumbre tinha limitado os comentários no Instagram. Por que eu trago isso? Porque no final das contas, a mobilização nas redes sociais, ela é muito importante. Hoje, as redes sociais permitem que a gente possa cobrar os políticos, que a gente possa ter um contato direto com os políticos. Isso é essencial para fortalecer a nossa democracia. E aí, eu falei, não é possível que o presidente do Senado vai fechar ou limitar os comentários da população. Afinal de contas, é papel dele ouvir, escutar. E realmente eu entrei aqui, eu tirei o seguir. Vale mencionar que talvez os comentários estejam disponíveis só para aqueles 150 mil que o seguem, mas para quem não segue, os comentários do Davi Alcolumbre, do senador Davi Alcolumbre, estão limitados. Ou seja, não é possível comentar. E no post que não está, que é uma collab com outra pessoa, por isso não está, os comentários são majoritários de pedindo a CPMI. Então, eu acho que aqui a gente traz um debate muito importante, que é em relação a essas figuras públicas, muitas vezes criarem essas barreiras que são quebras no contato com a própria população. Acho que vale deixar as cobranças pelo menos acontecer. Ainda que se vá pelo contrato ali, pela forma, pela lógica do governo, de ceder ao governo, talvez por algum outro caminho, pela questão do ministro, tudo bem. Se é assim, tudo bem. Mas permita a população cobrar. Esse é o mínimo. E vai além, sinceramente. Sinceramente, é indignante, é revoltante, é inaceitável em qualquer cenário que não haja realmente o mínimo de um ímpeto ali das casas legislativas para trazer respostas e soluções o quanto antes para esses aposentados, os mais humildes entre nós, que mais precisam de uma mão. E o ressarcimento, o que é deles, o que é devido a eles, ser devolvido a eles. Será que é pedir muito? Então, realmente, essa omissão é enojante, para dizer o mínimo. Mas a gente segue aqui, claro, fazendo o nosso papel de expor os fatos, vocês tirem suas próprias conclusões, mas cada vez mais está incontornável, é avassalador o que a gente está adiante.